Olá, então eu quero já desde já agradecer a sua participação no nosso desafio, que nós estamos lendo os Evangelhos em 7 dias. E nós, só para quem está chegando no canal e ouvindo hoje o nosso podcast, nós estamos usando o livro através da Bíblia. É uma série de fichamentos, onde ele faz um breve resumo, né? Enfim, nos direciona como nós podemos entender por quem foi escrito, os evangelhos, né, e tudo. E então a gente está falando de cada um deles, dos 4 evangelhos, e hoje nós já estamos no evangelho de Lucas. Eu estou deixando mais dias para João, porque ele é um pouco mais detalhado, tá bom? Então hoje nós vamos nos concentrar no evangelho de Lucas. Então, eu estou usando 2 bibliografias e depois eu vou ler a segunda. Então, a primeira que eu estou lendo é através da Bíblia, livro por livro, do Meyer Perlman, que ele fala sobre cada livro da Bíblia. E no hoje, nós vamos ler no capítulo 4, o Evangelho segundo Lucas, tá certo? Então, antes de nós começarmos, eu quero orar com você para que Deus possa estar nos abençoando. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por esse dia. Obrigado por teu grande amor por nós, Senhor. Obrigada porque o Senhor veio e o Senhor falou do teu evangelho, falou do amor de Deus para diferentes pessoas. Que o Senhor nos dê sabedoria, ousadia para anunciarmos a tua palavra de maneira mais assertiva, que o teu Santo Espírito nos ensine a anunciar como devemos a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, só reforçando, cada evangelho ele foi escrito para as pessoas de formas diferentes. Hoje, o Evangelho segundo Lucas, o autor vai explicar o que ele é o tema desse livro, desse livro. Vou ler para você. O Evangelho segundo Lucas apresenta-nos uma narrativa histórica que expõe Jesus Cristo como o homem perfeito e divino. Lucas escreveu especialmente para o povo grego, cuja missão era melhorar o homem moral, intelectual e fisicamente, e cujo ideal era um homem perfeito. Assim como os judeus fracassaram em obter a salvação por meio da lei e das cerimônias, da mesma maneira os gregos fracassaram em obtê-la mediante a cultura e a filosofia. A educação era para os gregos o que a lei era para os judeus, o mestre que os levaria a Cristo. Percebendo sua incapacidade de salvar a humanidade por meio da educação, muitos filósofos gregos viram que sua única esperança de salvação era vinda de um homem divino. Lucas, para satisfazer a necessidade dos gregos, apresenta Jesus como o homem perfeito divino, o representante, o salvador da humanidade. Pausa. Gente, eu achei maravilhoso quando li esse texto dele, porque realmente eu gosto, quando preparo material para as crianças, e estudo com a minha filha sobre super-heróis, eu gosto sempre de dizer que cada super-herói tem seu ponto fraco, né? E aqui ele mostra a mesma perspicácia, né? O mesmo entendimento que o próprio Lucas teve lá atrás para falar para os gregos. Então, que Deus possa cada vez mais e o Espírito Santo possa nos inspirar a falar a respeito desse homem divino, né, do homem perfeito. E eu gosto muito dentro da educação, né, a gente está vendo que nós temos a identidade das pessoas. Então, hoje eu vejo assim, fazendo esse desafio com vocês, eu vejo que quero me aprofundar mais sobre Lucas, porque eu, Kelly, gosto muito de estudar sobre a identidade das pessoas. E Lucas, ele dá todo esse respaldo, né? Essa direção também de retratar como Jesus era, né? Por meio dos gregos. Então, eu me identifiquei bastante com esse evangelho. E eu te convido a pensar, a refletir qual evangelho que você... Não é que você está dando, desmerecendo os demais, não é isso. Mas que você precisa se aprofundar um pouco mais para você também viver esse evangelho e conhecer Jesus nessa perspectiva, como cada um dos discípulos tiveram. Vamos continuar. O autor, Lucas, um companheiro do apóstolo Paulo. Colossenses 4, 14 ele menciona, e em Filemão 24, 2 e Timóteo 4, 11. Os escritores cristãos dos primeiros séculos nos dizem que Lucas escreveu o evangelho que leva o seu nome e que, substancialmente, era o mesmo que
ele e Paulo pregaram entre os gregos e que foi produzido e publicado entre o povo grego. Pausa. Veja bem, isso é importantíssimo a gente entender. Lembra quando eu falei agora que eu me identifiquei muito com o Evangelho de Lucas? Porque veja que o Paulo, ele também era um estudioso da lei. Lucas também era um estudioso secular que se converte e que e juntos eles partilham, preparam uma publicação e que dá isso permite que as outras pessoas, outros povos conheçam o Senhor Jesus. Então, eu até anotei aqui que eu preciso a cada dia que o Senhor me ajude a atingir essa perfeição, né? Nós precisamos ter esse entendimento, essa inteligência, né, espiritual de escrevermos, estudarmos, nos aprofundar na palavra. Então, por isso que aqui no canal eu também tenho procurado desenvolver materiais de educação cristã para as crianças, conforme as suas faixas etárias, porque vai nos ajudar a dar mais, a aumentar o caldo do feijão para os seus filhos e para você mesmo. Então, antes de você começar a fazer o devocional com a sua família, com os seus filhos, você precisa, porque foi isso que aconteceu na minha vida. Eu fui mais profundo, eu tive mais essa necessidade, e aí eu me tornei me tornei exemplo dentro da minha casa, né, para essa necessidade. Mas não como uma moralidade, é isso que estou gostando de ver nos evangelhos. Né? Então, assim, nós estamos aqui para viver a imagem de Jesus. Veja que esses autores, eles que escreveram sobre Jesus porque eles andaram com Jesus, eles fizeram suas anotações. Nossa, imagina se cada devocional que você fizer, como eu tenho feito, e às vezes eu escrevo, nem que seja uma frase, algo que me falou naquele dia que eu li aquele devocional, aí eu volto, quando eu começo a ler novamente a Bíblia naquele capítulo, eu vejo que Deus falou comigo naquele outro momento. Então, são memórias que nós precisamos estar guardando. Por isso que eu te convido a estar meditando dia após dia conosco. Bom, continuando. Para quem foi escrito esse livro? O Evangelho de Lucas é dirigido aos gregos, em particular. O Dr. Gregory afirma que ser ele o ideal para os gregos por vários motivos. Primeiro, pelas qualificações do autor, acredita-se que Lucas foi um grego de grande instrução, como indica o seu estilo e o fato de ele ser médico. Pelo arranjo da obra, é este evangelho a história mais metódica das palavras e das obras de Jesus. A leitura cuidadosa revela passagens escritas por um pensador, a um filósofo e dado à meditação. 3. Pelo estilo, o Evangelho de Lucas exerce peculiar atração por sua eloquência poética. Note os cânticos reproduzidos no primeiro capítulo. Por todo o Evangelho encontraremos os discursos de Jesus em contraste direto com o Evangelho de Marcos, que acentuou as obras de Jesus, em vez de suas doutrinas. 4. Pelas suas omissões, parte distintamente judaicas foram omitidas. Pouco ou nada se diz a respeito das profecias do Antigo Testamento. Vamos dar uma pausa aqui. Bom, sobre esse último tópico, eu lendo outros, né, a outra chave bíblica que eu vou já mencionar aqui para vocês, eu entendo que, lembra quando eu falei ontem de Marcos, que teve, como estava falando de soldados, então não tem muitas referências às promessas, aquilo que foi falado ao povo. Mas o de Mateus, como é escrito para os judeus, então ele tem que reforçar a promessa que foi concedida a eles. E aqui, como está falando ao povo grego, então tem que ser bem diretivo. Lógico que mais lá na frente Paulo vai falar, vai escrever as cartas, né, e vai explicar melhor para cada pessoa, para cada povo, né, a respeito do Evangelho. Então é por isso que eu entendi agora o significado das cartas para cada povo e a peculiaridade. Então, para quem se escreve, é muito importante, né, saber qual o conteúdo a ser abordado. E o Senhor Jesus, ele teve muito cuidado, né? Que nem tudo convém ser falado para algumas pessoas. Sabe aquelas conversas que você não pode ter com seus filhos porque não chegou o tempo ainda de se falar? Em outras palavras, é isso, tá? O quanto Jesus, ele procurava direcionar a sua conversa, a sua pregação, o seu ensino
ao mesmo nível da outra pessoa. Então, Lucas, sendo um médico, ele procurou levar a verdadeira cura, o verdadeiro remédio capaz de nos salvar, capaz de nos libertar. Então, eu te convido a mergulhar nesse capítulo, nesse estudo da palavra. E eu te convido também a compartilhar esse nosso podcast com outras pessoas.